Temos o 8º episódio e bombástico episódio, assim posso dizer, da terceira temporada de Verão que Mudou Minha Vida, e esse vídeo vai ter uma análise completa sobre esse episódio. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Zega, tenho esse canal que eu falo sobre filmes e séries que eu tenho assistido e tô fazendo uma cobertura completa sobre o Verão que Mudou Minha Vida aqui no canal toda semana. Mas antes de começar a nossa análise do episódio, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo toda semana. O episódio começou exatamente de onde ele tinha acabado na semana passada, né, no episódio 7, que a gente vê ali a Belly acordando no dia seguinte da declaração do Conrad, da despedida de solteira, a gente vê ela com aquela cara ali de ontem, maquiagem borrada ainda, e a gente vê que ela acorda sozinha, porque já tinha meio que dado uma brecha, né, da conversa dela com o Jeremiah no episódio anterior, que no dia seguinte a galera iria pescar e tal, né, que é amanhã, antes da manhã do casamento. Então a galera já não estaria na casa e a Belly acha que ela tá sozinha e ela vai se arrumando ali, se ajeitando, achando que ela tá sozinha na casa. E aí, como todos os vídeos aqui sobre o Verão que Mudou Minha Vida, quem acompanha aqui o canal já sabe, eu falo sobre o episódio e também sobre as músicas que tocam nesse episódio, porque todas as músicas dessa série, elas têm importância muito grande pra tudo que acontece nela ali. E logo que começa o episódio, a gente já tem uma música da Gracie Abrams com a Taylor Swift. Eu achei sensacional a escolha da música e vou ler a letra dela aqui pra vocês. A música se chama Us, que seria nós, né? E a letra dela é a seguinte: sei que você sabe, parece uma piada. Eu demonstro, você não. E agora estamos conversando. Conheço seu fantasma. Eu a vejo através da fumaça. Ela fará o show dela e você assistirá. E se a história é clara, alguém sempre acaba em ruínas. E o que parecia ser destino se transforma em o que diabos eu estava fazendo? Como dois namorados da Babilônia, vidas inteiras desaparecem aos poucos. Você sente a minha falta? Você sente falta de nós? Eu senti, você guardou. Você sente falta de nós? De nós? Me pergunto se você se arrepende do nosso segredo. Você é incomparável, porra, era químico. Você mais eu era nós. O que a gente pode falar sobre essa música é que ela conta justamente essa história desse amor que tá na lembrança e que ela tem quase aquela necessidade de perguntar pra pessoa, tipo, você sentiu a minha falta? Você sente falta da gente da mesma forma que eu sinto também? Porque a gente teve esse amor que meio que tava fadado ao fracasso, mas ainda era um amor, assim, sabe? Porque ela fala, você mais eu, era nós. Tudo era sobre os dois juntos. E essa música é totalmente relacionada ao pensamento da Belly pro Conrad, né? Porque ela tá ali se questionando depois que ele se declarou pra ela. Ela fica, se ela já tava confusa, gente, depois disso ela ficou ainda mais confusa e se questionando. Ele realmente sente falta da gente, ele realmente quis dizer o que ele disse, por que que ele falou isso agora? Então é todo esse questionamento, então essa música casa perfeitamente com isso. E daí ela encontra o Conrad na casa, porque ela achou que estava sozinha, né? Ela achou que todo mundo tinha ido lá pescar junto, e ela encontra o Conrad e fala, eu não sabia que você estava aqui. Ele fala pra ela, eu acho que não era uma boa ideia eu ir pescar com o Jeremiah, né? Eu acho que não estava muito no clima. E aí ele vai pedir desculpa pra ela, falar que ele não lembra direito o que falou, que ele estava muito bêbado, pra tudo que ele falou pra ela desconsiderar, que ele não queria dizer nada daquilo. E ela, Belly, fica muito brava. Pra quem não sabe, existe essa conversa igualzinha no livro, exatamente nesse mesmo momento, assim que eles acordam, né, no dia seguinte da declaração dele. E também rola essa conversa dos dois. E tem os pensamentos da Belly no livro, que ela tá muito irritada, porque ela acha que o Conrad tá fazendo aquela coisa que ele tem um padrão de fazer, né? De quando ele se entrega um pouco mais, quando ele se abre um pouco mais, e ele vem e se fecha de novo. E na verdade ele tava fazendo isso porque ele caiu em si, que era errado o que ele fez, que ele não precisava, ele não podia ter feito aquilo, não era o momento dele fazer aquilo. Tava tentando, tipo, dar uma apaziguada na situação, só que naquele momento a Belly já tá muito consciente de tudo que tá acontecendo e ela fica muito irritada, sabe? Tanto que ela chega a falar pra ele, cara, você é doente por falar isso, você é louco, não faz sentido, você acha que pode ficar brincando com as pessoas desse jeito. E aí o Conrad chega e fala pra ela, você quer que eu fale o quê? Que você quebrou meu coração ontem à noite? Porque foi isso que você fez. E, gente, eu tava muito ansiosa pra essa cena, porque a Belly também precisava se colocar ali na real, porque ficou muito nítido que ela também gosta do Conrad, que ela ama o Conrad ainda. Ele percebeu isso, todo mundo percebeu isso, menos ela fica tentando se negar. Eu falei aqui no vídeo anterior, se não me engano, que a Belly é a rainha da negação. Ela não consegue acreditar que o Conrad possa amar ela, que o Conrad possa se importar com ela, que ele goste dela de verdade. Então ela fica se negando o tempo todo, mesmo a situação estando completamente clara na frente dela. E aí
nesse momento, né, em que ele fala pra ela que ela quebrou o coração dele, ela fala que ele não tem coração, e ele fala, a única pessoa sem coração aqui é você. E aí ela fala, o que você quer dizer com isso? E daí a gente teve um acréscimo nessa fala deles dois, né, nessa cena deles dois, nessa discussão, porque no livro acaba nesse momento que ele fala, você sabe o que eu quis dizer, e ele sai e deixa ela lá sozinha. Mas eu gostei muito da adição que colocaram no episódio, dele falar assim, quando a gente foi na Marshalls, quando a gente passou o Natal junto, você quer dizer que aquilo não significou nada, que você também não sentiu nada? E a Belly fica meio sem fala, porque ela sabe que ela sentiu, o Conrad sabe que ela sentiu, ele sabe que ela também ama ele, porque ela não, em nenhum momento ela negou, ela falou, não te amo. Em nenhum momento ela falou isso. Então fica ali essa discussão dos dois, eu achei assim, tenso, porque já começou o episódio assim, ó, com muita força. E aí, assim que tá acabando a discussão dos dois, também tem mais uma música tocando e vou trazer a tradução aqui pra vocês. Essa é uma música bem famosa, né, que toca, que é With or Without You, que é uma música assim que quem nunca ouviu essa música? E eu esqueci de falar, citando sobre a música anterior, mas nesse episódio a gente não teve muitas músicas, mas praticamente todas que tocaram um bom pedaço da música. Teve músicas que tocaram praticamente inteiras em algumas cenas, então as traduções das músicas aqui nesse vídeo vão ser um pouquinho maiores, porque realmente, tipo, a Jenny Han falou assim, eu vou botar pouca música, mas vai botar a música inteira, porque não quero que a galera pegue triste, eu quero que pegue tudo pra entender o que eu tô querendo dizer aqui. E a letra da música é a seguinte: veja a pedra colocada nos seus olhos, veja o espinho que fere a sua costela. Eu vou te esperar. Um passe de mágica e uma reviravolta do destino. Numa cama de pregos, ela me faz esperar, e eu espero sem você. Com ou sem você, com ou sem você. Em meio à tempestade, alcançamos a costa. Você entrega tudo, mas eu quero mais, e eu estou te esperando. Com ou sem você, com ou sem você, eu não posso viver com ou sem você. E você se entrega, e você se entrega, e você se entrega. Minhas mãos estão atadas, o meu corpo ferido. Ela me deixou sem nada a ganhar e nada mais a perder. Com ou sem você, com ou sem você, eu não posso viver com ou sem você. E quando eu tava pesquisando sobre a letra da música, eu achei sobre o que exatamente a música fala para deixar ainda mais claro pra gente, né? Fala que a música explora o conflito entre o desejo de estar junto e a necessidade de se afastar, a dificuldade de abrir mão de um grande amor, mas também o peso de mantê-lo. Que é exatamente essa coisa que tanto a Belly quanto o Conrad estão tentando fazer, cada um tentando afastar um outro, porque sabe que eles se amam demais, mas que não cabe ali para eles dois aquele amor naquele momento, vai machucar muitas outras pessoas, por mais que eles tentem, e fica nesse conflito interno, os dois o tempo todo. E uma parte que fica tocando muito na música, que fala que é você se entrega, e você se entrega, e você se entrega, que também tem uma parte do significado da música que pode significar a entrega total daquela pessoa ou a perda da pessoa. Então, eu acho que nesse ponto, essa você se entrega e você se entrega, a gente tem esses dois significados, um serve pro Conrad e o outro serve pra Belly, que é o fato de ele se entrega e a Belly se esconde, a Belly se perde em quem ela é. E a gente vê que a Taylor vai falar isso pra Belly um pouquinho mais pra frente no episódio, mas a gente já chega lá. Mas eu achei interessante porque essa música fica bem ambíguo ali pros dois, né? E então, a gente tem uma cena que tinha aparecido lá no trailer, né? Que é a Belly pegando o Junior Mint e olhando ali o colarzinho do infinito, que ela escondeu ali debaixo do cachecol. E a gente vê que, ao momento que ela pega aquele ursinho, ela tá meio irritada e com o pensamento de que o Conrad ama ela e que ela sabe que ele tava falando a verdade, porque ela mesma fala, se o Conrad Fisher fala que ama uma garota, ela tem que acreditar, ela pode apostar a vida nisso, que ela tá irritada. A gente vê em vários momentos nesse episódio que a Belly tá irritada, que o Conrad disse que ama ela. Inclusive, na briga dos dois, ela chega a falar pra ele que ela queria que ele fosse embora. Ela sabe que é a casa dele, mas ela queria que ele fosse embora. Eu achei isso, assim, completamente irritante, vamos deixar claro aqui. Mas ela tá muito irritada. Eu entendo a motivação pelo qual ela falou o que ela falou. Inclusive, eu vi que relacionado ao episódio anterior, muitas pessoas estavam tacando muito hate na personagem, né? Por conta da maneira que ela falou com o Conrad. Então, nem consigo nem imaginar o tipo de hate que ela deve estar tomando agora, depois dessas falas que ela teve pra ele, né, de mandar ele embora, de falar que ele não tinha coração. Mas a gente tem que entender também que ela tá muito irritada, ela esperou por muitos anos pra ele falar isso pra ela, e ele não falou, ele deixou pra falar exatamente no pior momento possível, que era prestes a ela se casar com o irmão dele, né? Então a gente tem que entender que ela também tem toda a razão de estar irritada.
Então a gente segue para uma cena que eu estava muito curiosa para ver como que ficaria na série, porque ela também existe no livro, que é a Taylor indo falar com o Conrad, né? Ela chega ali, tá correndo e vai falar com ele e fala assim: "Eu preciso falar com você. O que que você falou pra Belly?" E ele fala: "Ah, o que que ela te falou?" Ela fala: "Não falou nada, mas ela tava chorando e eu sei que tem a ver com você." E essa conversa, gente, ela existe no livro. A Taylor dá uma chamada no Conrad, assim, porque fala que, você acha que você pode simplesmente pegar ela e sair correndo pro pôr do sol, só porque agora você lembrou que ela existe. Ela fala exatamente assim também na série. E o Conrad chega a falar pra ela, né? Quando ele fala pra ela: "Não, não é agora, é sempre. Eu nunca acabou, nunca parou, eu sempre amei ela." E é um momento que a Taylor se choca assim com o que ele falou pra ela, porque até então a Belly realmente não tinha falado nada pra ela. Ela tava deduzindo tudo pelo que ela viu a Belly falar ali na despedida de solteiro, pelo modo como a Belly chegou depois da conversa com o Conrad na noite do acontecimento, né, da declaração. Mas ela fala pra ele que é pra ele parar, que é pra ele não fazer mais isso, porque ele tá confundindo ela e tudo mais, que não precisa disso. E isso, eu vou confessar que eu não gostei muito, porque no livro ela não fala exatamente assim pra ele, que é pra ele sair, que é pra ele parar. O que ela fala pra ele no livro é que seja lá o que ele estiver fazendo, ele tenha certeza do que ele tá fazendo, porque ele é a única pessoa que é capaz de fazer esse casamento acabar, mas se ele for fazer alguma coisa, pra ele ter certeza absoluta, porque senão ele vai estragar a vida de todo mundo. E eles tiraram essa fala dela nesse momento. Eu não gostei, nem um pouco, porque ficou meio assim, tipo, a Taylor querendo mandar ali em tudo. Eu entendi depois, mais pra frente a gente entende, que a Taylor fez isso pra ficar mais uma vez do lado da Belly. Ela não sabia exatamente o que a Belly queria fazer em relação a isso, porque a Belly não tinha falado pra ela exatamente o que tinha acontecido, que o Conrad tinha se declarado pra ela. Então ela não podia simplesmente tomar uma decisão sem consultar a Belly antes. E é o que a gente vê ela fazer logo em seguida. Porque ela e a Belly vão ali para aquele spa. E aí ela fala que encontrou o Conrad e conversou com ele. E a Belly fica tipo, ai, o que vocês falaram? Tal, fica nesse questionamento. A Belly tá muito agoniada, ela tá muito angustiada. Ela passou o episódio inteiro assim, desse jeito. A Taylor fala ali pra ela, né? Eu falei pra ele que era pra ele ir embora, que era pra ele parar com isso. Tipo, eu fiz certo, né? Eu deveria ter feito isso. Porque a Taylor, ela tá meio que sondando a Belly pra ver o que ela deveria fazer. E a Belly fala assim, claro, ele não deveria ter falado nada disso, blá blá blá. A Belly tá muito irritada. E a gente vê a cara da Taylor pra Belly, é tipo assim, você tem certeza do que você tá falando? Dá pra ver claramente que a personagem tá ali ecoando na cabeça dela. Se tivesse uma narração da Taylor nessa série, com certeza seria tipo assim, Belly, você tem certeza do que você tá falando? Você tem certeza que você não quer cancelar tudo? Que você não tem a mínima possibilidade de querer ainda ficar com o Conrad? Isso pra mim, gente, ficou extremamente claro. Por isso eu entendi a maneira como a Taylor agiu ali, porque tiraram essa fala, né, dela pro Conrad ali naquele momento, mas eu não vou negar que eu gostaria que tivesse deixado. Então a gente parte pro ensaio do casamento, que é aquela cena que tava todo mundo especulando se era a cena do casamento, se era um ensaio do casamento. Eu cheguei a pensar que poderia ser um sonho da Belly, muita gente pensou nisso também, mas na verdade era só a cena ali do ensaio do casamento, que eles estão ali no clube, né, fazendo aquela ceninha toda, entrando ali e tudo mais. E aí também toca uma música, e a escolha da música, o nome da música já, assim, muito peculiar. E a letra da música também, então vou ler aqui pra vocês. A música se chama Bizarre Love Triangle. Triângulo amoroso bizarro? Pois é, gente, uma escolha de música não muito adequada para um ensaio de casamento, mas vamos lá para a letra da música. Toda vez que penso em você, eu sinto um tiro passando por mim, num raio de tristeza. Não é problema meu, mas é um problema, eu acho. Vivendo uma vida que não posso deixar para trás. Não faz sentido nenhum me dizer. A sabedoria de um tolo não vai te libertar. Mas é assim que as coisas vão, e é o que ninguém sabe. Que a cada dia minha confusão aumenta. Toda vez que vejo você caindo, eu me ajoelho e rezo. E estou esperando por aquele momento final, em que você dirá as palavras que eu não posso dizer. Vou falar a minha interpretação, tá? Isso daqui é claramente o pensamento da Belly quando ela fala, vivendo uma vida que eu não posso deixar pra trás, porque ela não consegue deixar pra trás o amor que ela tem pelo Conrad, a vida que ela teve com o Conrad. Essa frase que fala, cada dia a minha confusão aumenta. Gente, é nítido, nítido quanto a Belly tá completamente confusa nesses últimos episódios, principalmente agora depois que o Conrad se declarou pra ela, duas vezes já, né, até esse momento do episódio. E principalmente essa frase final aqui, né, da música que fala, eu estou esperando por aquele momento final em que você dirá as palavras que eu não posso dizer. Porque o Conrad pode falar pra Belly que ama ela, mas ela não pode falar pro Conrad que ela ama ele de volta. Então ela fica ali naquela confusão mental ali por conta
de não saber o que fazer, ela tá completamente travada, completamente confusa e perdida, literalmente perdida. Então a gente vai ali pro jantar, que é ali depois do ensaio do casamento, que tá todo mundo junto ali, né, a família. E nesse jantar a gente tem alguns acontecimentos importantes, né? A gente tem ali a Belle extremamente agoniada, ela passa, como eu falei pra vocês, o episódio inteiro em uma completa agonia. Ela fica meio que olhando pro Conrad ali de rabo de olho em diversos momentos e ele também olhando pra ela. Um segundo acontecimento que tem, né, durante esse jantar é a Taylor conversando com a mãe dela. Eu achei uma conversa muito legal das duas, que a Taylor pede desculpa pela forma que falou com a mãe dela, e a mãe dela também pede desculpa pra ela, porque ela percebeu que a Taylor não estava errada, ela sabe, né, sobre essas questões dela. Ela falou que ela sabia da questão de que ela, né, tava falida ali por conta daquele ex-namorado, e fala que a Taylor, que agradece a Taylor por ter se preocupado, mas fala que ela não deveria ter feito isso, que ela é a mãe, ela deveria se preocupar. Eu achei muito legal essa conversa das duas, porque, querendo ou não, aquela chamada que a Taylor deu na mãe dela no último episódio trouxe a mãe dela um pouco pra realidade pra entender que ela precisa ser a mãe da Taylor, que apesar delas serem muito amigas, ela ainda precisa de uma mãe. A Taylor precisa da mãe dela ali do lado. Elas falam também ali um pouquinho sobre o Steven, né? E aí a Taylor chega a falar, porque ele tá feliz com a Denise, que ela acha que o Steven está com a Denise, que eles estão tendo realmente alguma coisa. E a gente vai ver como que já vai desenrolar esses dois daqui a pouquinho. No geral, eu realmente gostei bastante dessa conversa da Taylor com a mãe dela. Eu achei uma conversa necessária. E aí, um outro terceiro ponto que acontece nesse jantar é a Belle e o Jeremiah falando ali aquele discurso, agradecendo a família, né, a cada um, a importância de cada um, faz aquele brinde ali todo bonitinho, maravilhoso. E a gente encerra basicamente esse jantar ali com a Belle descobrindo que o Jeremiah aceitou o trabalho do pai em Boston e não vai voltar para a faculdade com ela. Só que ele não falou com a Belle. E aí o Adam fala isso na frente dos dois. A Belle não sabe o que tá acontecendo. A Belle fica com uma cara de: o que você tá falando? Como assim? E aí o Jeremiah fala: ah, não, sim, porque eu aceitei o trabalho do meu pai e tal. E ela fala: ah, e a faculdade? Aí ele: ah, não, eu vou fazer online. E ela: ah, então você vai se mudar para Boston pra trabalhar com seu pai. Ele falou: não, eu vou ficar indo e vindo no lugar que a gente ficar, que a gente pegar e tal, o apartamento, porque eu acho que vai ser melhor, né? Agora eu vou trabalhar, vou ter mais dinheiro, a gente vai poder pegar aquele apartamento que você gostou. E a Belle fica assim, tipo, tá, mas você deveria ter me comunicado. Por quê, gente? A Belle desistiu de ir pra Paris por causa do Jeremiah, entendeu? Ela falou que não queria ficar longe dele, mas pra ele é tranquilão aceitar o trabalho do pai sem comunicar ela. Ai, olha, pelo amor de Deus, é 100% desconfortante esses dois. Um momentinho ali, né, saindo do jantar, que o Jeremiah e a Belle falam que vão tomar um sorvete, o Conrad tá saindo também, o Jeremiah chama o Conrad fala que não quer ir, que ele não tá afim. E eu acho que é a partir desse momento que o Jeremiah ele já tava muito desconfortável, muito desconfiado sobre a relação que tava rolando ali entre a Belle e o Conrad, mas nesse momento pra ele fica, acho que ainda mais claro de que aconteceu alguma coisa, que tá acontecendo alguma coisa ali. Mas assim, gente, eu não julgo o Conrad por não ir, porque assim, o bichinho, coitado, ele tava no limite do limite do limite, tendo que participar das coisas desse casamento, né? Então ninguém aguenta mais. E, inclusive, a gente vê ele falando isso numa conversa com a Laura logo em seguida, que é uma conversa que também acontece no livro, que eles lembram da Susana, e a Laura pergunta pra ele como que ele tá, ele fala que tá muito mal e tudo mais, e a Laura fala: ah, eu sinto muito, eu sei o quanto que você ama a Belle. Eu tava querendo muito que tivesse essa conversa dos dois. Foi menos intensa do que é no livro, porque no livro o Conrad chega a chorar com ela, mas ele na série ele meio que deu uma esquivada e saiu antes de colocar tudo pra fora, porque eu acho que, coitado do Conrad, eu acho que a hora que esse menino chorar, vai chorar por 3 dias seguidos, né? Porque tanta coisa acontecendo assim em seguida, é compreensível o Conrad estar nesse estado meio depressivo de novo, assim, sabe? Porque a gente vê um pouco daquele Conrad da primeira temporada que tá tentando se esquivar das coisas, mas ele tem um pouquinho mais de consciência porque tava fazendo a terapia, então ele sabe que ele não pode simplesmente sumir do nada, que ele tem que aprender a lidar com as coisas, mas a gente vê que claramente ele tá sofrendo assim muito, 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 muito. O resumo básico desse episódio é a Belle em agonia e o Conrad completamente depressivo e sem saber o que fazer, sabendo que a Belle ama ele, sabendo que ele ama ela e não podendo fazer nada. E eu falei que a gente ia falar sobre Steven e Denise, né? E a gente teve aí uma coisa que eu, se eu não me engano, eu falei isso no vídeo anterior, que eu tinha começado a achar que a brecha para que o Steven e a Taylor voltassem a ficar juntos era porque ele ia tentar ficar com a Denise, ia ver que não ia ter química, e ele ia acabar percebendo que ele gosta de verdade da Taylor, e foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam ali tomando sorvete, rolou um clima, se beijaram e ficaram
Não senti nada. Você sentiu alguma coisa? Não, também não. Então vamos ser só parceiros de trabalho? E é isso, e acabou, ficaram amigos. Eu achei que foi uma solução muito simples, assim, para o que aconteceu, e eu gostei. Que foi muito básico, sabe? Sem uma coisa mirabolante, ou tipo, um gostou muito, aí o outro não gostou nada. Eu achei muito legal da maneira que foi, e eu gostei muito mais, porque agora o caminho pra Steven e Taylor está aberto de novo. E então a gente tem uma cena da Belly indo nadar à noite, porque como eu falei, a Belly está em completa agonia neste episódio e ela não tá conseguindo dormir. No livro, gente, é exatamente igualzinho. Ela fica ali rolando pra lá e pra cá, resolve ir nadar pra poder meio que clarear a cabeça, porque ela fala que quando ela nada é o único momento que ela consegue, tipo, esvaziar a cabeça e pensar nas coisas mais claramente. E a gente tem uma música da Olivia Rodrigo tocando nesse momento, toca a música praticamente inteira, então sim, vai ser mais uma música que a tradução vai ser quase inteira aqui para vocês. A música se chama Making the Bed, que é uma expressão que é americana que é usada para tipo cavando a própria cova, igual a gente usa aqui no Brasil, tá? A música começa assim: queria, então arranjei. Fiz, então está feito. Outra coisa que eu arruinei. Costumava fazer por diversão. Outro pedaço de plástico que eu poderia apenas jogar fora. Outra conversa sem nada de bom para dizer. Eu pensei, então disse, tomei, porque podia. Outro dia, fingindo ser mais velha do que sou. Outro momento, perfeito, que não parece ser meu. Outra coisa que eu forcei a ser um sinal. Bem, às vezes eu sinto que eu não queria estar onde estou, enchendo a cara em uma boate com os meus amigos de ocasião. Afasto todas as pessoas que me conhecem bem, mas sou eu quem estou cavando a minha própria cova. Estou tão cansada de ser a garota que sou, todas as coisas boas se tornaram algo de que tenho pavor. E eu estou me fazendo de vítima tão bem na minha cabeça, mas sou eu que estou cavando a minha própria cova. E digo a alguém que eu amo como uma distração. Dizem que me amam como se eu fosse um ponto turístico. Estão mudando quem eu sou e eu estou deixando. Consegui as coisas que queria, só não é bem como eu imaginava. Eu sinto que essa música foi colocada aqui para finalmente a Belly tá colocando para fora tudo que tá dentro da cabeça dela nesse momento. Que ela tá cavando a própria cova, que tudo que tá acontecendo foi porque ela caçou, foi porque ela procurou ser desse jeito. E, gente, não poderia ser uma escolha de música melhor para esse momento de agonia que a Belly tá, porque justamente nesse final que fala que ela conseguiu as coisas que ela queria, mas não era exatamente da maneira como ela imaginava, é muito claro, porque a Belly queria se casar, ela queria viver um amor de verdade, mas não tá sendo da maneira que ela imaginava, o casamento não tá sendo da maneira como ela imaginava, a vida dela com o Jeremiah não tá sendo da maneira como ela imaginava, essa fala dela que ela tá se fazendo de vítima tão bem na cabeça dela, porque ela se coloca muitas vezes nesse lugar de vítima, né? A gente vê que a Belly é uma personagem que ela é muito egocêntrica, tudo gira em torno dela, quando na verdade muitas das vezes nem é sobre ela, mas ela gosta de se colocar nesse papel de vítima. Tem uma frase nessa música que eu acho que se encaixa perfeitamente para o resumo da Belly nessa temporada. Na verdade, são duas frases. Uma parte da música que fala: afasto todas as pessoas que me conhecem bem, e uma outra que fala: estão mudando quem eu sou e eu estou deixando. Porque essa coisa, ela tá afastando todo mundo que conhece ela de verdade. Ela afastou a mãe dela, ela tentou nesse episódio até afastar a Taylor, ela tá tentando afastar todo mundo que conhece ela bem de verdade, para que ela não precise ser ela de verdade, porque ela está sendo moldada e ela tá deixando. Ela foi moldada para caber dentro desse relacionamento com Jeremiah porque não cabia a ela de verdade. E esse momento aqui é quase que um grito silencioso da Bella ali naquele momento em que ela tá nadando loucamente na piscina e se questionando o que ela vai fazer, porque ela deveria casar com o melhor amigo dela no dia seguinte e ela não conseguia parar de pensar no cônjuge, ela não conseguia pensar em quanto essa situação tá extremamente complicada e caótica e ela não sabe o que fazer. Eu gostei demais da escolha dessa música, ela também toca praticamente inteira ali no episódio. Acho que é realmente o maior reflexo que a gente poderia ter da Belly nesse momento na série. E a partir daí, gente, o que já tava ruim começou a piorar, foi tudo ladeira abaixo, porque a Belly simplesmente vai contar pro Jeremiah o que aconteceu, que o Conrad se declarou pra ela e falou que amava ela, e aí o Jeremiah já levanta louco, querendo brigar com o Conrad. Essa cena também existe no livro, exatamente do mesmo jeito, só que o final dela foi mudado, porque nesse momento é quando o Jeremiah fala pra Belly que já sabia sobre o Natal, que a Belly tinha passado junto com o Conrad. Mas eu acho que realmente foi cortada essa parte para colocar um pouco mais pra frente na outra discussão que a Belly tem com o Jeremiah, para que essa última discussão deles ficasse um pouco mais intensificada. E aí eu achei interessante que no livro
a Belle e o Jeremiah discutem e o Jeremiah sai na hora e a Belle já vai, tipo, dormir sozinha com o Jeremiah, saiu e falou que não queria falar com ela. Na série eles mudaram pra eles dormirem juntos e o Jeremiah sair ali meio que na calada da madrugada pra que a Belle não visse ele saindo, pra que ninguém visse ele saindo. Eu achei uma troca interessante, porque acaba que, tipo, todo mundo acordou bem, tá todo mundo vivendo a vida, e simplesmente só a Belle percebeu que o Jeremiah não tava ali, né, porque ela acorda e ele não tá ali no quarto. Então começa ali essa busca implacável por Jeremiah. Com o Jeremiah sumido, a gente tem a Belle ali indo se arrumar e tá todo mundo meio que apressando ela, porque eles precisam ir lá pro clube, né? A Taylor vai falar com ela e o Steven vai falar com ela. E aí ela fala, né, que o Jer sumiu, que não sabe onde que ele foi parar. E aí ela fala pro Steven que o Conrad se declarou pra ela. E a partir daí, a gente teve um comportamento do Steven que eu particularmente não esperava. E eu não entendi muito bem, eu vou ser sincera, o porquê que foi colocado o comportamento dele exatamente desse jeito. Porque quando ela fala isso pra ele, ele vai falar com o Conrad, né, pra saber se ele sabe onde que o Jeremiah tá, onde que o Jeremiah poderia estar. E aí ele já chega dando uma dura no Conrad, tipo assim, nem vem falar nada assim, porque você, né, meio que, tipo, o que você acha que você estava fazendo, por que você foi falar isso e tudo mais, todo mundo sabe que você ama ela, mas esse era o momento de você falar, você tá estragando tudo aí desse seu jeito e tudo mais. Ele dá meio que um esculacho no Conrad e fala pra ele ir procurar o Jeremiah, né, e eu não gostei. Eu vou dizer que eu realmente não gostei desse esculacho que o Steven deu no Conrad. Eu entendo, mais uma vez, como eu já falei aqui, não era o momento do Conrad falar. Só que o Steven e o Conrad, eles eram muito próximos. E eu não gostei que, nesse momento, o Steven agiu quase como o Jeremiah. Daquela coisa de jogar as coisas na cara do Conrad. Falar, porque você se afastou, você sumiu. E o Conrad fala, agora você entende por que eu sumi. Porque ele estava apaixonado pela Belle e não queria ficar ali no meio deles com aquele sentimento. Ele precisava se afastar para cuidar do sentimento dele. Da mesma forma que o Jeremiah quis se afastar quando a Belle ficou com o Conrad. E o Steven não aceita isso e fala, não, porque eu vejo o Jer todo dia, o Jer é meu melhor amigo, a gente trabalha junto. Eu achei péssimo, tá? Não gostei, vou deixar muito claro aqui que eu não gostei dessa parte. Então daí a gente vê que a galera finalmente vai lá pro clube, né? O Conrad sai pra ir atrás do Jeremiah e a gente vê a Belle ali mais uma vez em completa agonia, ali não sabendo onde o Jeremiah tá, não sabendo o que tá acontecendo. E a gente tem uma música tocando nesse momento ali no fundo e trouxe a letra aqui dela pra vocês. A música se chama Feels Like We Only Go Backwards, que é tipo, parece que a gente tá sempre dando um passo pra trás, para que a gente tá sempre voltando atrás. Parece que eu só ando pra trás, querida. Cada parte de mim diz, siga em frente. Crio esperanças de novo. Não, de novo não. Parece que só ando pra trás, querida. Sei que você se sente boba quando chama o meu nome, mas na minha cabeça ouço o dia inteiro você dizer. É aí que percebo que só estou me apegando à esperança de que talvez os seus sentimentos não transpareçam. A semente de toda a indecisão não sou eu, não, porque eu já decidi há muito tempo, mas parece que é isso que acontece quando se tenta conquistar algo real. Essa música, ela retrata justamente essa confusão da pessoa sobre um relacionamento, sobre uma decisão que ela precisou tomar, porque parece que ela tá sempre tentando ir pra frente, mas sempre tem algo que puxa ela pra trás, tem sempre algo que faz ela dar um passo pra trás. E a gente vê exatamente isso com o relacionamento da Belle e do Jeremiah. Por mais que eles estejam tentando ir pra frente, sempre tem alguma coisa puxando pra trás. Eles estavam muito bem, o Jeremiah traiu a Belle. Resolveram casar, estamos muito felizes. A família puxou pra trás, falou que não, a família brecou. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. A Belle começou a se apaixonar pelo Conrad de novo. E essa parte do final, em que fala, parece que eu já me decidi há muito tempo, mas é isso que acontece quando se tenta conquistar algo real, é quase como se a Belle estivesse se convencendo de que, não, eu já decidi ficar com o Jeremiah tem muito tempo, mas é isso que você deveria sentir quando você conquista, tá tentando conquistar algo de verdade? Eu não deveria estar me sentindo desse jeito. Se eu tomei essa decisão, não é pra eu estar confusa, não é pra eu estar achando que tem sempre alguma coisa puxando a gente pra trás. É pra gente ir pra frente. Por mais que meu instinto fala pra eu ir pra frente, alguma coisa tá sempre puxando a gente pra trás. Então a gente vê o Conrad achando o Jeremiah, né? Ele tá ali responsável por entregar a carta que a Susana fez pro Jeremiah. A gente também viu a Laura entregando a carta da Belle pra ela, que é uma carta que a Susana fez pra cada um deles, para o dia do casamento deles. E a gente já sabia que essas cartas iriam estar trocadas. E essas cartas, elas foram trocadas lá na segunda temporada, quando a Susana tava escrevendo, e aí a Laura vai pegar ali a bandeja dela, acaba que as cartas caem, elas confundem tudo, só enfiam dentro dos envelopes, sem
conferir de quem que era realmente cada carta. E aí acaba que o Conrad chega ali pra falar com o Jeremiah já tá muito bravo, eles têm uma briga, o Jeremiah falando que queria que o Conrad falasse pra ele, né, e falou assim, você não consegue falar na minha cara que você ainda ama ela, e o Conrad fala assim, eu amo ela, você quer que eu faça mais o quê? Quer que eu faça mais o quê? Sim, eu amo a tua mulher. E aí? Vamos fazer o quê? E aí o Conrad entrega a carta pro Jeremiah, o Jeremiah começa a ler, e é, na verdade, a carta do Conrad, e me deu muita dó nessa hora, quando eu li, eu também fico com dó, porque era a chance do Jeremiah ter alguma coisa pra trazer a sanidade dele de volta ali, né, pra aquele dia que tava sendo muito caótico pra ele, tendo que lidar com tudo aquilo, com a realização do que já estava na cabeça dele, com o que ele já estava imaginando, e a gente vai ver que ele vai falar isso pra Belly. Realmente é uma cena de cortar o coração. Ele falando pro Conrad que ele não é mais irmão dele, que não quer que ele apareça no casamento, que não quer ver ele nunca mais, que ele nunca mais vai ver a Belly, porque o Jeremiah tem esse sentimento de posse sobre a Belly. Aí os dois voltam lá pro clube. Só que antes deles aparecerem, a gente tem uma cena de a Taylor entrando ali no quarto que a Belly tá se arrumando pra falar com ela. E a Belly dá um surto de menina mimada e chata, querendo jogar umas coisas na cara da Taylor, mas eu amei o que a Taylor fala pra Belly nesse momento. Porque a Belly tá ali meio arredia, ela tá agoniada, e gente, a Taylor fala pra Belly, eu te conheço desde sempre, tipo, a gente precisa falar sobre isso, e a Belly não quer falar, porque ela falou, não, mas o Jer vai aparecer e vai ficar tudo bem, e a Taylor fala pra ela, falou assim, tá, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, e a Belly não quer falar de jeito nenhum, mas a Taylor fala do mesmo jeito, eu acho que você não deveria estar fazendo isso, vocês dois não deveriam estar se casando, eu acho que não é momento pra isso, eu acho que vocês dois não têm um amor de verdade, vocês têm uma relação de codependência que é muito estranha, eu amei quando ela fala essa coisa assim, nesse sentido pra Belly, porque alguém precisava falar. Alguém precisava jogar na cara da Belly que o que ela tem com o Jeremiah não é amor, é codependência. Eles criaram uma relação muito bizarra, baseada na memória da Susana. Então isso alguém precisava falar. E a Belly simplesmente começa a esculachar a Taylor, falar quem você acha que você é pra me dar conselho sobre relacionamento. Você seria a última pessoa que eu pediria conselho de relacionamento na vida. E, gente, eu achei escrotíssimo da parte da Belly. Tá? Escrotíssimo mesmo. E eu gostei, porque aí o Steven chega e ele escuta o que a Belly tá terminando de falar pra Taylor. E ele defende a Taylor, né? Fala assim, você sabe que a Taylor é a sua única amiga de verdade, que ela sempre se importou com você desde sempre. Então por que você tá tratando ela desse jeito, sabe? Eu gostei muito que a Taylor veio, deu um fecho na Belly, o Steven veio, deu um fecho na Belly também. Esse episódio foi todo mundo dando fecho em todo mundo. Eu realmente não tava esperando que fosse ser desse jeito, assim, todo mundo ia sair abrindo a bocona e falando o que tava na cabeça. Mas eu achei bom, porque alguém precisava falar, tava na hora de falar, a galera tava com muita coisa ali dentro da cabeça e ninguém falando nada. Assim que passa esse momento, né, da Belly e da Taylor ali, a Taylor sai falando pra Belly, eu só vim te falar que o Jeremiah apareceu, né, ela e o Steven falam pra Belly que o Jeremiah apareceu, e a gente vê o Jeremiah chegando ali, né, no que é o quarto do noivo pra se arrumar, e quando ele chega também tá tocando uma música, e eu precisava trazer a tradução dela pra vocês, porque ela é muito importante. O nome da música é Skinny Love. Eu vou ler ela pra vocês, e aí eu vou dizer o que eu achei sobre o significado dessa música pra vocês depois, tá? Vamos, amor frágil, apenas dure este ano. Coloque um pouco de sal que nunca esteve aqui. Meu, olhando a pia de sangue e verniz esmagado. E eu te disse para ser paciente. E eu disse para você ser legal. E eu disse para você ser equilibrada. E eu disse para você ser gentil. De manhã eu estarei com você, mas será de um jeito diferente. Eu estarei segurando todos os tickets e você estará honrando todas as multas. O significado do nome da música e da letra da música pode ser interpretado da seguinte maneira: a fragilidade de um relacionamento que se mantém mais por necessidade do que por amor verdadeiro. Faz referência a um amor sustentado por carência e não por sentimentos profundos. Gente, a hora que eu li a letra da música, né, eu entendi mais ou menos o que ela estava querendo dizer, né, mas quando eu vi esse significado da música, fez muito mais sentido para mim, porque é o que todas as pessoas que são Team Conrad, que estão assistindo a série do jeito certo, têm falado. Que o relacionamento da Belly com o Jeremiah, ele não chega nem aos pés do que foi o relacionamento da Belly com o Conrad, do que é o relacionamento da Belly com o Conrad, pra ser sincera, porque é um amor muito raso, é um amor que é pra suprir a necessidade de alguma coisa, é um amor que é pra provar alguma coisa pra outra pessoa, é um amor raso, é um amor que não é aquele amor profundo e verdadeiro que você se perde ali dentro dele, sabe? É um amor que você precisa estar se provando o tempo todo. Então eu gostei muito da escolha dessa música, tocar ali nesse momento em que o Jeremiah tá se arrumando, porque
literalmente um exemplo do que é o relacionamento dele com a Belly. E daí a gente tem a cena de despedida do Conrad com a Belly ali do casamento. E que é uma cena que me parte o coração por diversos motivos. Mas o principal deles é porque a gente vê que o Conrad não queria estar se despedindo da Belly, ele se despede dela falando pra ela que, independente do que tenha acontecido, tudo valeu a pena amar ela, que ele não se arrependia de nada, e ela tá muito triste porque ela não queria que ele dissesse aquilo pra ela queria que ele ficasse com ela queria poder ficar com ele, ela queria poder falar pra ele de volta que ela também não se arrependia, que ela também amava ele, porque fica muito nítido o quanto a Belly ama ele. Ele me corta o coração saber que eles se amam nesse nível e eles estão escolhendo a felicidade do Jeremiah. A Belly ali tentando se enganar, mas ela naquele momento ela não consegue mais, porque ela quer muito chorar ali no momento em que o Corn se despede dela, dá um beijinho na testa dela ali. Ai, olha, que cena de cortar o coração, assim, de verdade, porque, gente, como pode? Eles se amam e não ficam juntos, gente, quebra o meu coração, assim. Eu sei que a gente provavelmente vai ter os dois juntos ali no final, mas nesses momentos, assim, ver ele se declarando pra ela ali, tanto assim, falando o quanto ama ela, e mesmo sabendo que é errado, assim, ai, gente, sério. E aí, quando tá terminando essa despedida dos dois, começa a tocar uma música. Eu já vou ler a tradução da música pra vocês, mas eu quero falar do momento que o Conrad tá saindo e que a Belly tem um rápido flashback dele criança correndo na praia e um momento em que ela se despede desse amor, né? Porque ela fala o Bye Bye Birdie, que é uma referência ao musical que a gente viu ela assistir lá com a mãe dela, aquele musical que fala o nome do Conrad, e que é o Conrad Bird, se eu não me engano, o nome do personagem, por isso que ela fala Bye Bye Bird, mas na tradução eu gosto que fica tipo, que ela, tipo, adeus amor, sabe? Então, ai gente, ela se despedindo do amor dela, ai, olha, tá, vamos pra música. Vou ressaltar que essa música começa a tocar no finalzinho da despedida da Belly com o Conrad, mas também continua tocando no momento seguinte, que é o Steven e a Taylor meio que se reconciliando ali. Então a música faz uma transição para os dois casais, mas eu já vou falar sobre isso. Vamos para a tradução da música primeiro. A música se chama Friday I'm in Love. Eu não me importo se segunda-feira é azul, terça-feira é cinza e quarta também. Quinta-feira não me importo com você, é sexta-feira, estou apaixonado. Segunda-feira você pode desmoronar, terça e quarta quebra meu coração. Quinta-feira nem começa, é sexta-feira e estou apaixonado. Sábado, espere. E domingo sempre chega tarde demais, mas sexta-feira nunca hesite. Na minha interpretação, é exatamente essa coisa de tipo assim, eu não quero pensar em você, eu não vou pensar em você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas na sexta-feira eu vou me lembrar de novo, eu vou lembrar o quanto eu te amo, eu vou voltar a ficar apaixonado, mas eu não me permito continuar com isso na segunda-feira, mesmo que eu fique triste. E isso serve tanto pra Belly e Conrad, tanto pro Steven e pra Taylor. Então acho que por isso que a música fez essa transição de um casal pro outro ali. E eu gostei muito desse momento que o Steven e a Taylor estão começando a se reconciliar ali, né? Então a gente parte pra uma das últimas cenas que a gente tem nesse episódio, que é a conversa do Jeremiah com a Belly. E aí eles têm uma conversa ali, né? Porque ele fala, porque o Conrad foi embora. O Conrad é o que vai embora e eu sou a pessoa que volta. Eu não sei se vocês pegaram essa frase, mas ele, mais uma vez, querendo jogar na cara da Belly como se o Conrad sempre desistisse de tudo. Viu o Conrad tendo esse tipo de comportamento nas outras temporadas, mas esse ele estava disposto a ficar até o final, assistir o casamento até o final, mesmo tendo se declarado pra Belly, mesmo tudo tendo acontecido, porque ele já é uma pessoa mais madura, ele não iria embora. Ele foi embora porque tanto a Belly quanto o Jeremiah, principalmente, pediram pra ele ir embora. E nesse momento, quando ele fala isso, a Belly faz uma cara de como se ela fosse chorar. E aí, a partir daí, acaba com tudo pra mim, porque o Jeremiah já vira e fala pra ela, você não consegue nem não fazer essa cara quando eu falo o nome dele, você já fica triste, não sei o quê. E aí começa a jogar as coisas em cima dela e fala pra ela sobre o Natal, né? Como eu falei pra vocês, na discussão que eles têm na noite anterior, quando a Belly conta pra ele sobre tudo do Conrad, no livro, é ali que o Jeremiah fala pra ela que sabe sobre o Natal, que eles passaram o Natal juntos. E aqui ele falou nesse momento, né, e é um pouco diferente do livro também, porque ele fala que foi um vizinho,
que falou pra ele e pro pai dele, quando eles foram lá no memorial da Susana, que foi antes da viagem dele pra Cabo. E a Belly pergunta pra ele, então foi por isso que você caçou aquela briga? Ele fala, sim, porque eu estava esperando você me contar o que tinha acontecido, porque eu fiquei me sentindo um idiota e não sei o que. E a Belly fala, mas eu achei que não tinha nada pra contar, eu quis contar depois, mas não contei. E aí o Jeremiah fica nessa coisa, tipo, jogando as coisas em cima da Belly, como se a Belly fosse a única culpada por esse relacionamento estar acabando. E fica batendo nessa tecla, basicamente jogando toda a culpa na Belly. Eu acho isso bem ruim e principalmente eu acho problemático o momento em que a Belly responde isso pra ele, que ela fala que não era assim, que ela amava ele, que ela queria ficar com ele, que eles dois eram uma pessoa só e que ela não sabia onde ela terminava e onde ele começava, porque eles já tinham virado uma coisa só. Gente, isso é bonito na teoria, na prática não é legal, porque você se perde, você não sabe mais quem você é. E a gente viu exatamente isso acontecer com a Belly. A Belly não era mais a pessoa que ela era antes. A própria Taylor fala isso pra ela, quando ela dá aquele esculacho nela ali, ela fala pra ela, tipo, você vai me afastar também, igual você fez com a sua mãe, igual você tá fazendo com todo mundo, só por causa do Jeremiah. E a Belly fala, sim, porque é isso que você tem que fazer quando você ama uma pessoa. E não, se as outras pessoas, que são pessoas que te amam, são pessoas que se importam de verdade com você, você não tem por que afastar aquelas pessoas. E a gente vê como que nesse momento, essa codependência da Belly e do Jeremiah é uma coisa assim tão latente nos dois, é uma coisa tão sufocante que eles quase que cogitam se casar, mesmo sabendo de tudo isso que tá acontecendo. A Belly chega a falar, eu sei que se eu pedisse pra ele naquele momento pra ele se casar comigo, ele se casaria, mas eu sei que não era o certo. E aí eles decidem finalmente encerrar o casamento. Mas, gente, sério, essa conversa dos dois é muito problemática, assim. Se alguém achava que o relacionamento da Belly e do Jeremiah era saudável até esse ponto, primeiro que já estava assistindo a série errado, mas depois desse momento é impossível não enxergar o quanto é problemático o relacionamento dos dois, assim. Essa fala da Belly pra mim me quebrou, porque eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, você não tem que se perder assim para se encaixar dentro da vida de outra pessoa, sabe? E a partir daí, a gente começa a jornada pro final do episódio, que começa a tocar simplesmente Taylor Swift Cardigan. E eu já vou ler a tradução dela aqui pra vocês, porque assim como o episódio anterior, eu tive que pegar a letra inteira. Gente, me desculpa, mas é porque a letra inteira se encaixa, toca quase a música inteira também ali no final do episódio, toca ela todas as últimas cenas. A gente vê a Belly indo embora ali, né, e falando com a mãe dela, meio que dando a entender que encerrou o casamento e tá ele indo falar com a mãe dela pra ter ali um tipo de conforto. A gente vê o Jeremiah tomando ali uma cerveja com o Steven. E então a gente vê também a Belly pegando as coisas dela lá na casa de Cousins e saindo e indo para o aeroporto. E aí essa cena do aeroporto, que é o ponto assim que eu terminei o episódio assim, ó. O quê? Aconteceu, tipo, não entendi nada. Porque a Belly tá ali, ela decide ir pra Paris ali, literalmente assim que ela sai do casamento, pega as coisas dela, ela usa aquele ticket que a mãe dela já tinha comprado pra ela. Quando ela tá no aeroporto, quando ela tá ali pra fazer o embarque, ela vê o Conrad e ela vira e dá a entender que ela tá indo na direção dele. Foi só eu que surtei nessa cena? E tem uma coisa específica que se encaixa na música da Taylor Swift, que é sobre essa cena, mas vamos ler a letra da música primeiro, e aí eu falo o momento da música que se encaixa ali, que pra mim foi perfeito. Foi tipo assim, absoluto cinema. Estão preparados para a letra perfeita dessa música da Taylor Swift? Então vamos lá. A música se chama Cardigan. Camisa vintage, celular novo em folha. Saltos altos em paralelepípedos. Quando você é jovem, eles presumem que você não sabe de nada. Sorriso brilhante, batom preto. Políticas sensuais. Quando você é jovem, eles presumem que você não sabe de nada. Mas eu te conhecia. Dançando nos seus Levi's. Caso alguém não saiba o que são os Levi's, são as calça jeans que aqui no Brasil a gente conhece como leves. Bêbado sob a luz da rua, eu te conhecia. Mão debaixo do meu moletom, querido, me beije pra sarar. E quando eu senti como se fosse um cardigan velho, debaixo da cama de alguém, você me vestiu e disse que eu era sua favorita. Um amigo de todos é um amigo de ninguém. Corra atrás de duas garotas, perca a certa. Quando você é jovem, eles presumem que você não sabe de nada. Mas eu te conhecia, brincando de esconde-esconde e me dando seus fins de semana. E eu te conhecia. Seus batimentos altos como Highline. Uma vez em 20 vidas, E quando eu senti como se eu fosse um cardigan velho debaixo da cama de alguém e você me vestiu e disse que eu era sua favorita. Beijar em carros e bares no centro.
Era tudo o que precisávamos. Você desenhou estrelas ao redor das minhas cicatrizes, mas agora estou sangrando. Porque eu te conhecia, entrando no último trem. Me marcou como uma mancha de sangue. Eu sabia que você tentou mudar o final. Peter perdendo Andy. Eu te conhecia, indo embora como um pai, correndo como água. E quando você é jovem, eles presumem que você não sabe de nada. Mas sabia que você duraria como um beijo tatuado. Eu sabia que você iria assombrar todos os meus ICs. O cheiro de fumaça ficaria por todo esse tempo. Porque eu sabia, quando eu era jovem, eu sabia que o amaldiçoaria pelo maior tempo. Perseguindo sombras na fila do mercado. Eu sabia que você sentiria minha falta quando a emoção acabasse, e você estaria de pé na luz da minha varanda da frente. E eu sabia que você voltaria pra mim, você voltaria pra mim. E ela fica repetindo, você voltaria pra mim. Eu sabia que você voltaria pra mim. Eu também achei o significado dessa música que existe pela internet, tá? Em Cardigan, Taylor Swift usa a imagem de um cardigan esquecido para expressar sentimentos de abandono e invisibilidade, mas também o reencontro e valorização. A frase "Você me vestiu e me disse que eu era sua favorita" mostra como um relacionamento pode trazer de volta o sentimento de pertencimento e conforto, mesmo depois de momentos difíceis. O cardigan é um objeto simples e cotidiano, simboliza a nostalgia e a segurança que um amor do passado pode oferecer, mesmo quando também traz lembranças doloridas. Existia música melhor pra colocar nesse momento de Belly Conrad? Gente, eu juro pra vocês que eu acho que não. Não consigo pensar numa escolha de música melhor pra esse momento do que Cardigan. Porque é justamente esse pensamento da Belly sobre o Conrad, sabe? Eu acho que essa música é muito do ponto de vista da Belly pro Conrad, de falar que você me vestiu e você falou que eu era sua favorita porque ele falou pra ela que amava ela. Ele recobrou esse sentimento que ela tinha dentro dela e valorizou esse sentimento, mas tem um passado ali por conta desse cardigan velho, né? Então é o relacionamento antigo que ela tem com o Conrad, essa coisa que eles criaram ali todo esse tempo. Gente, sério, essa música para mim foi uma escolha extremamente perfeita. E o que eu queria falar da cena, né, que a Belly vê o Conrad, é exatamente o final da música que fala: eu sabia que você voltaria pra mim, você voltaria pra mim, você voltaria pra mim. E ela tá olhando pro Conrad porque ele tá voltando pra ela, gente. Chega, me arrepia. Só de pensar na preciosidade que foi ter tocado essa música nesse momento, como eu falei pra vocês. Não teria escolha de música melhor pra colocar nesse momento. A gente tem esse final de episódio aí que acaba com a Belly indo em direção ao Conrad. Agora, a partir daqui, gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Surpresa! Por que eu tô falando isso? Todas as cenas que tinham no trailer, elas já passaram. Até agora, a única coisa que tem no trailer oficial, que a gente não teve ainda, é uma frase da Belly que é relacionada ao Conrad, que ela fala mas em todo lugar que eu iria tinha uma lembrança do Conrad. Então, meio que a história do livro, ela já se encerrou nesse 8º episódio. Tá? Então a gente tem episódio 9, 10 e 11, que a gente vai ter todo esse desenvolvimento do amadurecimento da Belly, do Conrad mandando cartas pra Belly, e ele se reconectando e o casamento dos dois. Que eu tenho fé que vai rolar o casamento da Belly e do Conrad ainda até acabar essa temporada. Mas não dá pra gente saber exatamente como que as coisas vão se direcionar agora nesse episódio 9, 10 e 11. Tá? Então já vou adiantar isso aqui. Um dos pontos principais pra mim sobre esse episódio foram as escolhas das músicas. Eu gostei de todas as músicas, da escolha de todas. Eu achei que se encaixou perfeitamente pra explicar essa indecisão que a Belly tava, a agonia que a Belly tava, a confusão, essa necessidade de precisar abandonar um amor gigantesco e não poder. Então, ai, é muita coisa, tá? É muita coisa, mas eu gostei muito das músicas, especificamente, assim, teve algumas cenas que eu fiquei, não precisava ser desse jeito, como eu falei pra vocês, mas no geral eu gostei, foi um bom episódio, mas eu mal posso esperar pelo próximo. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.